Queridos amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nesta manhã, com muita alegria, prazer, Gênesis capítulo 3, versículo 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? Ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, temi, porque estava nu e me escondi. Lamentável, a gente sabe muito bem que o pecado, né? A doutrina do pecado é a martirologia. Então a consequência do pecado é culpa. Assim que Adão pecou, Deus encontra com Adão e faz a pergunta: onde estás? Ele disse: eu ouvi a tua voz no jardim. Então isso após a sua transgressão, quando Deus procurou Adão no jardim do Éden, logo após a transgressão dele, o que aconteceu foi, ele se desculpou, né? Ele se desculpou. E a gente sabe muito bem que o pecado traz a separação de Deus. É terrível, separação. Algumas coisas na vida do ser humano que acontece quando ele após peca. Primeiro vem a separação. Isaías capítulo 59 diz que a mão do Senhor não está recolhida para que não possa salvar, nem surdo os seus ouvidos para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades faz separação, né? Separação de Deus, isso né? Depois vem a morte física. A morte física, no suor do teu rosto, está escrito: comerás o teu pão, até que torne a terra. Por quê? Dela foste tomado, porquanto és pó, e pó voltará. Gênesis 3, capítulo 19, está escrito, né? No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que torne a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então, está aí alguns problemas, né, que causou o pecado na vida da raça humana. Também isso é a morte física, né? Também fala-se da morte espiritual, né? A morte espiritual, que o homem fica separado de Deus, é morto, separado de Deus, né? Anda, vende, compra, tem as suas transações comerciais, mas é uma pessoa morta. Espiritualmente ele é morto, ele não entende nada. Você vê que morto não fala, morto não quer, morto não escuta, que é morto, morto mesmo. Aqui morto espiritual, é um ser que está morto espiritual. Não tem comunhão com Deus, então ele é um morto espiritual. Não consegue entender a palavra de Deus, ele não consegue receber nada de Deus porque ele é morto espiritual. E o último é a morte eterna. Isso aqui é o pior que tem, morte eterna, né? Em Apocalipse, lá no capítulo 20 de Apocalipse, o último livro da Bíblia no Novo Testamento, a gente vemos aqui, vou ler isso aqui rapidinho para vocês, tá? A gente vê aqui em Apocalipse, no capítulo 20, está escrito o seguinte. Quem tiver Bíblia pode até olhar também junto comigo. Capítulo 20, versículo 13, versículo 14, está escrito o seguinte. O 13 está assim: deu mal a morte que nele havia, e a morte e o inferno dera os mortos que nele havia. E fora julgado, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, né? E o versículo 15 diz: aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então esta é a morte eterna, é a pior que tem, porque se o homem viver todo o tempo separado de Deus, né? Ele, além de ser morto espiritual, né? Já morreu morto fisicamente, que nasceu, morreu. Aí agora vem a morte espiritual, porque o homem não consegue se comunicar com Deus, né? Enquanto ele não tiver uma reconciliação com Cristo. E se ele morrer nessa condição, ainda tem a morte eterna. Essa é a terrível morte, triste, lamentável, morte eterna, que será separado de Deus por toda a eternidade. Então, meus amados, que Deus abençoe em Cristo Jesus e guarda esta palavra. Anda com Cristo. Se tu és filho de Deus, então deve andar como Cristo andou. Anda com Ele. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.